Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e nós vamos conversar agora com o professor Rodolfo Lang, professor e responsável pelo Observatório de Astronomia da Unesp. Professor, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. Professor, hoje talvez seja um dia bastante importante. Acontece o alinhamento dos planetas. Como se define um fenômeno como esse, professor? Essa é uma boa pergunta, interessante. Acontece que nem sempre os planetas ficam nas posições em que eles estão nesses dias aqui. Por quê? Porque todos os planetas giram em volta do Sol, inclusive nós aqui na Terra, né? Estamos girando em volta do Sol. E cada planeta tem uma velocidade diferente girando em volta do Sol. Então, o que acontece é que nem sempre vai coincidir de vários planetas estarem na mesma posição no céu, no mesmo dia e no mesmo horário. E é o que está realmente acontecendo, não só hoje, mas os dias antes, os dias depois, até o final de fevereiro, até a gente vai conseguir observar os planetas ao mesmo tempo no céu. Então é um fenômeno super interessante que vale a pena ser observado. E professor, mais ou menos de quanto em quanto tempo acontece esse alinhamento perfeito dos planetas? Então, esse alinhamento não é repetido com muita frequência, não. Então, nós podemos dizer que esse alinhamento é relativamente raro. Mas acontece que nós temos 7 planetas, né, para serem observados. Né? A gente fala 7 porque a gente exclui a Terra, nós estamos na Terra, né? Não dá para ver a Terra no céu. E desses 7, 2 deles a gente não consegue observar a olho nu, ou seja, a gente precisa de telescópio para observar, que é o planeta Urano e o planeta Netuno. Então, a olho nu a gente não consegue ver esses planetas. Os planetas que a gente consegue enxergar a olho nu é Saturno, Vênus, Júpiter, Marte. E é exatamente eles que estarão visíveis no céu. Só que acontece o seguinte, às vezes pode ser que um deles esteja abaixo do horizonte, aí só 4 deles ficam aparecendo no céu, 3 deles. Então, a gente pode também, de certa maneira, dizer que está acontecendo alinhamento dos planetas apenas com 3 ou 4. Então, a gente diz que não é tão raro isso acontecer. Todo ano, praticamente, no máximo de 2 anos ou poucos anos, acontece dos planetas ficarem assim na mesma posição no céu, né, no mesmo horário, aparecerem no céu juntos. Mas eles 5 em si, né, os 5 visíveis, aí já fica mais raro. Quanto mais planeta a gente quer que apareça ao mesmo tempo no céu, mais raro fica. Então, por exemplo, no próximo, que esses 5 vão estar aparentemente lá no céu, né, ao mesmo tempo, que é chamado popularmente de alinhamento, vai ser em 2040. Então, a próxima vez que a gente vai conseguir enxergar esses planetas a olho nu no céu, ao mesmo tempo, na mesma noite, o Mercúrio, o Vênus, o Marte, o Júpiter e o Saturno no céu, vai ser só em 2040. Então, é um fenômeno relativamente raro, sim, né? Professor, e de que forma a ciência consegue calcular, por exemplo, o que vai acontecer de novo em 2040? Como as tecnologias auxiliam aí essas descobertas? Boa pergunta. Acontece o seguinte, cada planeta ele tem uma velocidade específica girando em volta do Sol. Então você imagina como se fossem carros de Fórmula 1 ou automóveis numa pista, numa rodovia,
que tem a sua velocidade. Né? Então, como que a gente consegue saber a que horas que a gente vai chegar numa viagem, né? Você imagina que você está viajando e que horas que a gente vai chegar lá no destino, na cidade que a gente quer chegar. Então, é possível calcular com umas equações simples, né? A gente aprende isso nas aulas de física do ensino médio, como calcular a velocidade, distância, o tempo, né, que a gente vai chegar lá. Então, você imagina como cada planeta, com sua velocidade específica, com a sua velocidade certa, girando em volta do Sol, como se fossem rodovias, né, parecidas com círculos, girando em volta do Sol, e cada planetinha com sua velocidade certa. Então, é possível calcular que ano, né, o tal planeta vai estar em determinada posição. E isso vale para vários séculos ou milênios à frente aí, né? Porque todo o universo funciona com tanta precisão, né, que a matemática consegue prever, calcular com bastante precisão o que vai acontecer há muitos anos para frente e o que aconteceu há muitos anos para trás. Então, as forças da gravidade, as equações dos movimentos planetários, tudo isso é perfeitamente calculado com equações matemáticas, com fórmulas, e aí a gente consegue saber quando vai ser o próximo alinhamento, até mesmo os eclipses, né? Por exemplo, a gente sabe que o eclipse que vai acontecer em 2074, o dia, a hora, o minuto e o segundo exato que esse eclipse vai acontecer, né? Então, fantástico que são os movimentos dos astros no universo. Ô professor, esse fenômeno do alinhamento, ele dura quanto tempo? Ele dura alguns dias, porque o que nós temos aqui são os planetas se mexendo lentamente em relação ao fundo de estrelas. Então você imagina, você está lá no céu, você está aqui na Terra, né, lógico, olhando para o céu. Então você está lá na sua cidade, olhando para cima, e você vai ver as constelações. Então você vai ver lá a constelação do Cruzeiro do Sul, você vai ver as Três Marias, por exemplo, vai ver o Escorpião, tal. Então essas estrelas, elas ficam relativamente fixas uma em relação à outra, ou seja, elas não se mexem, elas não se movem uma em relação à outra. Então as Três Marias vão estar sempre lá, né? Agora, quando você vê no céu algum planeta, e se você acompanhar dia por dia, mês a mês, este ponto brilhante do planeta, você vai perceber que ele não está sempre na mesma posição, ele vai se mexendo, ele vai se movimentando e vai assumindo posições diferentes. Então, por exemplo, vamos pegar o planeta Júpiter. Esse mês aqui ele está lá, digamos, perto da estrela Aldebaran, que é uma estrela ali da constelação do Touro, né, que fica também perto das Três Marias ali. Então Júpiter está ali perto dessa estrela, Aldebaran, mas amanhã você olha para o céu e vai ver que Júpiter ainda continua ali perto de Aldebaran e tal. Aí uma semana depois, 3 semanas depois, você já percebe que Júpiter já está um pouquinho mais longe dessa estrela. E assim por diante. Alguns são mais rápidos, né? Porque cada planeta tem uma velocidade diferente em torno do Sol. Então, Mercúrio é o mais rápido, Vênus é o segundo mais rápido, depois vem Marte, depois vem Júpiter e, por último, Saturno, que é o mais lento. Então, como esses planetas vão se mexendo lentamente em função, assim, em relação ao fundo de estrelas, então nós vamos perceber que vai ter épocas que, mesmo que a gente queira olhar para os planetas no céu, nós não vamos ver todos eles juntos. Alguns vão estar abaixo do horizonte,
quando a gente olhar naquele dia e naquele horário. Talvez numa noite a gente só veja Júpiter no céu, ou quando a gente quer ver, por exemplo, outra época do ano, Saturno, ele não vai estar no céu naquele horário 8 horas da noite, a gente vai ter que ver, esperar ele nascer na madrugada, né? Então, o que acontece? Hoje, e até umas semanas antes, e até o final de fevereiro, para dizer a verdade, esses planetas, eles vão mudando de posição lentamente no céu, mas mesmo assim eles vão ficar sendo visíveis ao mesmo tempo, esses 5 planetas no céu, pelo menos até o final de fevereiro aí. E o hemisfério sul, o Brasil, vai ter uma condição privilegiada para avistar ou não, professor? Esse alinhamento pode ser visualizado de qualquer lugar do planeta Terra, né? Basta que o habitante lá naquela posição do planeta, não importa se é hemisfério norte ou hemisfério sul, esteja no horário noturno, né? Para conseguir observar os 5 planetas. Né? Mas aqui a gente tem assim as condições climáticas, né? Nessa época do ano, por exemplo, janeiro, fevereiro, aqui no hemisfério sul, principalmente aqui na região tropical, né, nós temos condições climáticas não muito favoráveis, porque é época de chuva, é época de nebulosidade alta, quer dizer, tem muitas nuvens no céu, né? Então, isso pode dificultar a observação dos planetas, porque a gente precisa de um céu limpo. Porque, veja, embora todos os planetas estejam no céu no mesmo horário, não significa que eles estejam juntinhos, né, lá próximos exatamente uns dos outros quando a gente olhar para o céu. O Saturno, por exemplo, ele está bem a oeste. Então, se você esperar o pôr do sol acontecer e escurecer, assim que escurecer, você vai ver um pontinho de luz amareladinho, fraquinho. Esse é o planeta Saturno. Depois, um pouquinho mais acima, você vai ver o planeta Vênus, bem brilhante. Aí, bem mais longe, agora você olhando mais para cima no céu, você vai ver outro planeta bem brilhante, que é Júpiter, né? E depois, mais para leste, você vai ver Marte. Então veja que você precisou olhar para o céu inteiro praticamente, né? Desde o oeste até o leste, procurando por esses planetas. Então você precisa de um céu totalmente aberto para ver todos eles ao mesmo tempo. E essa época do ano aqui no hemisfério sul não ajuda muito por causa da época de chuva, de nuvens, né? Então por isso, quando tiver um céu aberto, aí tem que aproveitar, né? Professor, em relação a eclipses, quais estão previstos para 2025? Desculpa, não entendi a pergunta. Em relação a eclipses, se tem algum previsto para 2025? Isso. Sim, boa. Eclipse nós vamos ter agora do dia 13 para 14 de março. Nós teremos um bonito eclipse da Lua, vai ser um eclipse total, né, e vai ser na madrugada, do dia 13 para o dia 14. Então, quem conseguir ficar acordado, e se tiver um céu aberto, sem nuvens, vai conseguir enxergar a lua cheia sendo obscurecida pela sombra da Terra. Então a lua cheia aos poucos vai entrando na sombra da Terra, aí ela vai ficando cada vez mais escura, até que ela fica totalmente mergulhada na sombra da Terra, e aí ela vai ficar com aquele tom meio avermelhado, porque a sombra da Terra não é totalmente escura, né? Alguns raios na cor vermelha penetram na sombra da Terra, e aí a Lua não fica totalmente escura, ela fica meio avermelhada, que é o que as pessoas costumam apelidar de lua sangrenta, lua de sangue, né? Que é o eclipse total da Lua. Então, anota aí na agenda, dia 14, na madrugada do dia 14 de março.
Agora, eclipses solares para 2025, nós teremos, mas não serão visíveis aqui do Brasil. Então a gente está com um regime aí, né? Estamos só com o eclipse da Lua esse ano, 2025. Em relação aos cuidados para se assistir esse eclipse lunar, então, ele não precisa dos mesmos cuidados do eclipse solar, né? Em relação aos cuidados com os olhos, eu digo. Exatamente, não precisa se preocupar, não. Nos eclipses solares, a gente precisa de uma proteção para os olhos, né? Porque os raios solares, eles emitem não só a luz visível, mas o Sol emite também radiações que prejudicam a nossa retina, né? Pode danificar a nossa retina. Então, quando a gente observa um eclipse do Sol, nós vamos ver ele ficando cada vez menos brilhante. Aí a pessoa, ela acha que dá para olhar, né? E realmente dá para olhar, porque diminui a intensidade do brilho do Sol durante o eclipse. Mas, mesmo que dê para olhar, ainda existe a luz do Sol incidindo sobre a retina, né, no olho da pessoa, durante o eclipse do Sol, enquanto ele é parcial, né, enquanto ainda tem pedacinho do Sol sendo visível. E mesmo que consiga observar, essa radiação está estragando a retina da pessoa enquanto ela fica olhando. Então precisa realmente de uma proteção. Aqueles vidros de máscara de solda, por exemplo, é uma boa, número 14, aquele vidrinho, né, que coloca na máscara de soldador, número 14. Tem gente que costuma usar chapa de raio-x, não pode, né? Sol. No caso do Lua, eclipse da Lua não precisa se preocupar, porque o brilho que a Lua tem é simplesmente um reflexo da luz solar. Então, pode olhar tranquilamente. Professor, a astronomia tem sempre novidades, tem sempre descobertas para o pessoal que estuda, que fica em constante observação dos nossos céus? Sim, totalmente. A quantidade de pesquisa a gente não consegue nem mensurar, porque todo dia, todo minuto, todo segundo tem alguma coisa para ser descoberta no universo. Nós temos no planeta Terra telescópios gigantes coletando muitos dados. Nós temos telescópios no espaço, nós temos equipamentos, satélites, sondas espaciais fazendo coleta de dados, coletando dados do universo. E não tem uma quantidade de astrônomos no planeta inteiro que seja suficiente para analisar a quantidade de dados de astronomia sobre o universo que estão sendo coletados nessas últimas décadas. Os astrônomos estão até preocupados com isso, porque o volume de dados que esses equipamentos estão coletando é tão grande que não está sendo possível analisá-los. Não tem astrônomo suficiente no planeta para isso. Então eles estão fazendo as máquinas aprenderem, né? Aprendizagem de máquina, inteligência artificial, tentando fazer com que essa inteligência artificial realize a análise desses dados, de tão grande a quantidade. Então todo dia você vai ver inúmeras notícias e artigos científicos sendo publicados de descobertas. Algumas descobertas são mais destacadas que outras e aparecem na mídia, coisa e tal. Mas tem muitas descobertas que nem sempre aparecem na mídia e isso não para. É impossível de a gente conseguir acompanhar tantas descobertas que são feitas sobre o universo. Professor, e aí no Observatório da Unesp de Bauru, vocês ficam animados quando tem algum fenômeno aí como o alinhamento para observar, estudar e tudo mais? Com certeza. Aqui no Observatório a gente sempre fica animado com fenômenos astronômicos, né? Tanto é que nós sempre fazemos
atendimentos públicos, abrimos as portas do observatório quando acontecem fenômenos interessantes, tal como esse, né? Então, quando acontece eclipses, quando tem chuva de meteoros, quando tem qualquer outra coisa que chame atenção, né, para o céu, então o telefone no observatório não para de tocar, né? Chega diversos e-mails e fazendo perguntas, querendo saber, e a gente aqui está sempre pronto para atender a população. Temos também cursos de formação para professores de astronomia, para astronomia, né, para ensinar astronomia. Então a gente está sempre aqui à disposição para divulgar essa ciência tão bonita, né, a astronomia. Só que atualmente nós estamos com uma reforma acontecendo no prédio. Então nós não conseguimos atender com a mesma frequência que antes nós fazíamos. Então, dependendo do fenômeno astronômico, a gente faz um evento, um atendimento público com os nossos telescópios em outros lugares, né? Nós temos algumas parcerias onde nós vamos atender o público. Por exemplo, lá no Museu do Café, né, que tem aqui na cidade de Piratininga, é uma fazenda, nós temos parcerias com eles. Nós já fomos também para uma aldeia indígena na cidade de Avaí. Já montamos também telescópios numa praça aqui em Bauru, porque nem sempre a gente consegue usar o prédio do observatório, e é bom também sairmos de vez em quando, né? Mas, atualmente, nós não estamos abrindo o observatório porque estamos aguardando a finalização da nossa reforma, que aí o prédio vai ficar novinho, vai ficar bonitão para atender as pessoas aqui com bastante satisfação. Professor, algum fenômeno, a gente vê isso muito em filmes de ficção, né? Algum fenômeno que possa atingir a Terra que a gente deva se preocupar? Olha, sim, a resposta é sim. Na verdade, a Terra, ela recebe, em média, cerca de 40 toneladas de partículas, de rochas, né, que vêm do espaço, né, por dia. Imagina, por dia 40 toneladas de pedregulhos, de pedrinhas, de grãos, tamanhos de grãos de areia, e algumas vezes até coisas maiores, né? De vez em quando a gente vê aí vídeos de meteoros, né, sendo mostrando eles caindo, né, na atmosfera da Terra, rasgando o céu aí com aquele brilho, se despedaçando em vários fragmentos, né? Então a Terra constantemente está sendo bombardeada. Mas a boa notícia é que a nossa atmosfera, né, o ar que a gente respira aqui, que fica em volta do planeta Terra, protege a gente de quase todos esses rochas que vêm do espaço, né? Na verdade, a maioria delas são pulverizadas quando caem aqui na atmosfera da Terra, porque eles se queimam, né? Se queimam, se fragmentam e vira poeira, vira pó, e esse pó fica flutuando aí em suspensão na atmosfera e fica caindo aos poucos aqui na superfície da Terra, né? Apenas os maiores que acabam caindo pedaços no solo, como aquele famoso que caiu na Rússia. Aqui mesmo no Brasil mesmo tem alguns fragmentos mais recentes que caíram, mas são coisinhas pequenas. É que os maiores que podem causar qualquer perigo para o planeta, eles são mais raros de acontecer. Então é mais ou menos o seguinte: quanto menor, menos perigo tem. Quanto maior, mais perigo tem. Mas, felizmente, a quantidade dos menores é maior, e a quantidade dos maiores, a quantidade é menor. Então a gente está mais tranquilo quanto a isso. Atualmente, de todos os asteroides conhecidos, cometas conhecidos, registrados, catalogados, né,
que a astronomia e a ciência espacial têm observado, porque existe um programa muito intenso nesse sentido, né? Todos esses corpos celestes que podem fornecer perigo para a Terra, eles estão catalogados, estão registrados. E como a gente acabou de dizer, todos esses movimentos são calculados. Então dá para saber de antemão se algum deles vai se chocar com a Terra algum dia. Então, de todos os conhecidos e catalogados até hoje, nenhum deles fornece qualquer perigo para a Terra. Então a gente não conhece nenhum até agora que vai se chocar contra a Terra e fazer um estrago aqui. Né? A não ser que apareça algum aí que a gente não sabe ainda, né, da existência dele, mas aí vai ser tão repentino que não vai dar tempo de fazer nada, né? Mas por enquanto a gente pode ter a garantia que ninguém achou nada. Professor, aí no observatório vocês estão no momento com foco em algum planeta específico ou algum ponto específico do céu, pesquisando alguma coisa, não? Sim, no momento nós temos um cometa chamado Atlas, que está sendo acompanhado aqui, né, no hemisfério sul com bastante intensidade, mas aqui, infelizmente, no nosso observatório aqui em Bauru, até agora o céu, né, ficou nublado todos esses dias, mas é possível achar na internet, no nosso próprio site aqui de notícias do observatório. Nosso site do observatório tem diversas notícias, todo dia uma notícia nova, né? Nós colocamos aqui fotos deste cometa de colegas nossos de outras partes do país que conseguiram registrar. É um cometa fantástico, é um cometa lindo que a gente queria muito mesmo ter fotografado aqui no nosso observatório, mas não foi possível. E o planeta Marte, nesse mês, o planeta Marte está bem próximo da Terra, né? Ele já se aproximou na realidade, e em janeiro, né, teve um dia específico que ele se aproximou da Terra, então isso favorece a observação e a fotografia do planeta. Quando ele atinge seu ponto mais próximo da Terra, o planeta fica ligeiramente maior, né, e mais brilhante. Então ele mostra mais detalhes para a gente no telescópio. Então é um momento importante de conseguir estudar melhor o planeta. Marte, por exemplo, fica mais próximo da Terra de 2 em 2 anos. Então se a gente não aproveitar agora, só daqui aproximadamente 2 anos é que ele vai se aproximar da Terra novamente. Mas infelizmente aqui em Bauru está muito nublado, né? E a gente também não está conseguindo muito sucesso aí com as imagens de Marte. Essa época do ano não é muito fácil aqui para a vida de astrônomo, não. Professor, eu prometo que é a última. Vocês têm um grupo... Imagina, à vontade. Vocês têm um grupo de WhatsApp de observadores, de astrônomos do mundo todo que se comunicam para falar sobre qualquer fenômeno? Sim, nós temos o grupo, por exemplo, do próprio observatório, né? Na verdade é uma lista de contatos, né, que a gente coloca aqui para as pessoas se registrarem e receberem os avisos, né? Mundialmente existe a União Astronômica Internacional, a IAU, né? União Astronômica Internacional, em inglês, que é o órgão máximo da astronomia no planeta Terra. Então, no mundo todo, quase todos os astrônomos profissionais de diversos países fazem parte desta União Astronômica Internacional. Então você pode entrar no site da IAU e aprender ali como é que funciona todas as descobertas, inclusive a IAU, por exemplo, quem decide os nomes dos planetas e quem é planeta ou não, como aconteceu com aquele caso, né, de Plutão, né, foi a IAU quem decide essas coisas, né, nomes de estrelas, constelações, é o órgão máximo quem decide tudo. E para o nosso observatório,
quem quiser se registrar nesse WhatsApp que eu vou passar daqui a pouco, você tem o seu contato ali registrado, e aí toda vez que a gente fizer algum evento ou tiver alguma coisa interessante acontecendo no céu, nós divulgamos nesta lista. Aí a pessoa vai receber informações. Então o WhatsApp é o código de área 11, o número é 97733 9149. Eu vou repetir. 11 97733 9149. Professor Rodolfo Lang, professor e responsável pelo Observatório de Astronomia da Unesp. Muito obrigado por sua aula nesta manhã de sexta-feira e com certeza vamos abusar da sua boa vontade futuramente. Grande abraço, professor. Bom final de semana. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aí com vocês e divulgar para todas as pessoas, os ouvintes da rádio, sobre essas maravilhosas notícias e eventos da astronomia, uma ciência muito bonita sobre o universo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, professor. Um abraço. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.